Professor Machado, bem-vindo aqui a esse debate especial sobre os 50 próximos anos da economia. É um prazer e parabéns pela iniciativa. Dá para a gente, levando-se em conta, eu sempre faço a menção dos últimos 50 anos, dos anos 70 para cá tivemos altos e baixos, aliás, tivemos milagres econômicos, crises insuportáveis e difíceis. Aliás, a primeira fuga de cérebros do Brasil, pelo menos a recente, foi dos anos 80, que foram ruins para a economia, bons para a política, porque houve um crescimento, a redemocratização, mas a economia foi muito ruim. Dos anos 90 voltamos a recuperar, estamos numa crise de novo. Dá para a gente olhar para um horizonte de pelo menos 50 anos, os próximos 50, e ter uma economia que tenha estabilidade com crescimento sustentável? Piotr, eu vou pedir licença para retroagir um pouco mais. Pois não. Um dos mais importantes, talvez o mais reconhecido estudioso de ciclos longos de desenvolvimento, foi um inglês chamado Angus Maddison. Escreveu um livro chamado A Economia Mundial desde 1870, estranhamente não publicado no Brasil, não traduzido em português. Por que estranhamente? Porque ele faz uma análise de 1870 a 1986, ou seja, 116 anos. Ele pensava fazer um século por questões de censos, etc. Ele fez 116 anos, comparando os 5 maiores países da OCDE e os 5 maiores de fora da OCDE. Ou seja, é tudo bicho grande. Qual foi o país que teve melhor desempenho nesse período entre os 10? Nos 116 anos? Nos 116 anos. Nós conhecemos o país? Muito. Muito? Muito. Vivemos nele. O Brasil? O Brasil foi o país que mais cresceu de 1870 a 1986, numa série que considerava Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França e Japão entre os desenvolvidos, e de fora da OCDE, Rússia, China, Índia, México e Brasil. Em termos de crescimento, se você considerar desenvolvimento, ou seja, crescimento com distribuição, renda per capita, o Japão fica em primeiro, mas ainda assim o Brasil é segundo. Ou seja, para essa molecada que nasceu e só viu crise ou vai e vem, fica parecendo que a história do Brasil é uma história catastrófica. Não é. O Brasil foi um país que chamou a atenção do mundo. Claro que aí tem um efeito estatístico. Se ele fizesse esse exame, se ele fizesse esse cálculo 20 anos depois, provavelmente a China estaria em primeiro e não o Brasil, porque a China cresceu barbaramente. Teria que levar em conta o gigantismo chinês. Mas o fato agora é que foi de 1870 a 1986, então acaba mais ou menos na época do milagre brasileiro, quer dizer, pega esse período que foi muito favorável ao Brasil. Então, o que acontece? Depois de lá para cá, como você falou, alterna ciclos de crescimento, aí estagnações mais ou menos profundas. Então, qualquer projeção, você tem que levar em conta uma série de variáveis. Qualquer modelo econômico, mais sofisticado que seja, não é capaz de captar todas as variáveis. Por isso que eu vejo computadores fantásticos, modelos com não sei quantas variáveis, mas você tem um imponderável, que na economia existe. O grande problema nosso é reduzir o imponderável nos próximos 50 anos, coisa que nós não conseguimos aqui. Ora, o imponderável é de fora, como é que é, crise da dívida, opressão, o país está falido, não sei o quê. Ora, é um problema interno econômico, ora, é um problema político. Ou seja, nós temos tido 3 tipos de problemas que têm atravancado o processo. E tem um estrutural que não resolve, que é uma má distribuição de renda e uma péssima educação. Eu acho que nesses 2 estruturais recai o esforço concentrado. E o resto é um esforço mais, a gente tem que aprender a lição alguma hora. Eu posso imaginar que eu esteja aqui falando uma coisa que muita gente, ou provavelmente todo mundo, já ouviu várias vezes. Mas pegando essas 2 questões aí, melhorar a distribuição de renda e melhorar a educação, também com essa reta, mesmo que seja uma reta ascendente de uma inclinação muito pequena, mas ascendente e estável, ou seja, eu vou sempre avançar ano por ano, se eu conseguir resolver essas 2 coisas, eu conseguir projetar isso pelos próximos 50 anos, talvez eu diminua o impacto que essas notícias negativas, sejam externas ou internas, têm no dia a dia da economia, porque cada tombo desse empobrece a população, não empobrece? Sem dúvida. Você vê, a grande parte daquela população que foi saudada em a nova classe média já voltou para trás, quer dizer, a conquista foi muito efêmera. E para quem conquistou, quem sentiu o gosto é muito pior do que quem nunca sentiu. Então, quer dizer, por quê? Porque era um negócio meio, dependia da China puxar o trem, não era um negócio sustentável. Nós temos que fazer o esforço concentrado nessas 2 questões estruturais, senão nós vamos continuar dando voo de galinha. Não era sustentável a partir dos nossos próprios méritos. A gente estava contando com um fenômeno internacional
que era o consumo gigantesco de commodities da China para sustentar nós que fomos grandes fornecedores de commodities, é isso? Pois é, e naquele Só que a gente momento... não tem controle sobre isso. E naquele momento onde você podia ter feito uma série de investimentos em infraestrutura, não foram feitos. Foram muito poucos. Então o Brasil continua com os problemas estruturais e na questão da educação, que não dá voto, porque esse retorno vem só a longo prazo, esse é o mais terrível. Agora, você fez menção a questões estruturais. Vamos falar de questões conjunturais. Nós estamos sob o efeito de algumas delas. Por exemplo, o momento político hoje. Se levar em conta as reformas que foram feitas até o momento, há o desafio maior da reforma da Previdência, sim, da reforma tributária também, mas eu tenho que contar que num curto espaço de tempo houve muito avanço, inclusive com a ajuda do Congresso, que normalmente no imaginário da população é da pior forma visto por todos, ou seja, é o grande problema do país. Eu costumo dizer que o Congresso é o menor dos nossos grandes problemas, porque eu tenho também um comportamento da sociedade que não ajuda no dia a dia. A história da corrupção não é um privilégio do Congresso, de Brasília e por aí vai. Dessas questões conjunturais, qual é a saída do momento para, digamos, se tornar uma estrutura de crescimento e desenvolvimento de longo prazo para o país? Eu vejo a coisa com muito realismo, eu não diria que é pessimismo. Eu acho que nós temos aí uma fase de transição complicada, que é chegar até a eleição um país minimamente crescendo, que é o que parece que vai acontecer. Nós estamos saindo de 2 anos com um crescimento negativo de 3,5%, daí para mais, e estamos sinalizando aí para um país com um crescimento minimamente positivo, com inflação para baixo. Conseguir manter isso durante os próximos 18 meses, ou quase isso, menos do que isso para a eleição, para mim já vai ser um grande negócio, porque politicamente o governo está muito vulnerável. Então eu acho que isso já é o suficiente. As reformas, como você falou, foram importantes, mas o que vai passar daqui para frente já foi feita tanta concessão que seguramente o novo governo vai ter que recolocar na pauta algumas das reformas que estão sendo tentadas agora. Então eu vejo dessa forma a situação. Machado, mas vamos falar da história da reforma da Previdência e essa observação que você faz sobre o tanto de concessões que foram feitas. Levando-se em conta que há hoje uma questão meramente matemática na reforma da Previdência. Não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão que a matemática, eu digo que a economia é uma ciência social, mas matemática não é. Matemática, 2 e 2 são 4 e ninguém vai mudar isso daí. Como 2 menos 2 dá 0, é simples, vamos lá. Por que a gente não avança nesse debate? Aí é o ingrediente político, da disputa política, porque esteja quem estiver no poder, o outro lado vai ser contra, mesmo sendo a favor, porque a matemática é inegável? Tanto é verdade que existem aí declarações do Lula e da Dilma quando o governo reconhecendo a necessidade da reforma da Previdência. Mas quando viraram a oposição, eles passam a fazer o discurso contrário. E estridente, esse é o detalhe. Se isso é ser oposição, realmente nós ainda não entendemos como é que um país deve funcionar. Claro que você deve ter posição e contraposição numa série de coisas, mas tem coisas que são superiores, quer dizer, o interesse do país que está na frente. Mas não é só partido político, não é só político. Está cheio de professor que foi fazendo o mesmo discurso. Entendeu? Quer dizer, então é uma questão ainda complicada, tem uma sociedade ainda que não tem informação suficiente, e aí tem um detalhe, o governo vendeu mal o negócio, né? Quer dizer, na guerra da comunicação, esse governo perdeu. E como saiu errado, para recuperar agora é muito mais difícil. E você acha que em algum momento ganhamos pelo menos um novo tempo para discutir a reforma da Previdência com a discussão da meta fiscal recente agora, ou seja, o reconhecimento contábil do problema financeiro do Estado hoje, levando-se em conta o que isso pode ser piorado se por acaso a reforma não passar? Eu acho que sim. Ganhou-se um argumento a favor? Eu acho que até líderes da oposição, no debate mais sério, têm reconhecido que a situação é muito grave e que alguma coisa tem que ser feita. Agora, a reforma da Previdência é um bicho complicado. Aliás, as reformas estruturais são complicadas. Então, eu tenho uma série de críticas ao governo e ao Temer em particular. Mas eu tenho que reconhecer uma coisa. Ele teve coragem de botar na mesa coisa que outros presidentes não tiveram coragem de colocar. E se passar a reforma do jeito que está, se é que vai passar, o próximo presidente chega com essa pauta de novo, é isso? Sem dúvida nenhuma, porque do jeito que já foi feito concessão, ela não é suficiente para resolver o problema. Porque a diferença é em torno de 30% a 40% da economia que, digamos, se foi nas negociações. Exatamente. Ou seja, o próximo governo entra com passiva de 40% já. Por enquanto. Por enquanto, claro. Claro. Porque tem uma negociação ainda em andamento. Exatamente.
Agora a gente vai falar então do papel da sociedade. Esses dias eu fiz menção aqui que o jornalismo político se equivoca porque olha para o Congresso como se ele fosse assim, um ente à parte da federação sem nenhuma responsabilidade. Muito pelo contrário. Se somos 3 poderes na democracia, cada um tem responsabilidade e muito pela situação do país. A caneta do executivo é que mais escreve, é porque ele é executivo, ele tem que executar, acho que a questão semântica já está bem explicada. Mas voltando agora ao papel da sociedade. A sociedade não discute isso de forma, digamos, honestamente intelectual. Discute? Muito pouco, né? Quer dizer, em núcleos muito fechados. Não há uma discussão ampla, não há uma discussão aberta sobre isso. E se eu não tenho uma sociedade discutindo isso de forma honesta, como é que eu vou imaginar que o Congresso vai fazê-lo? Eu acho que uma das coisas que de certa forma dão um fôlego para o governo Temer é porque, embora o problema exista, o povo não foi para a rua como foi no caso da Dilma. Então isso está dando a ele um certo tempo e ele está tentando negociar. Nessa parte de articulação ele é campeão, ele já foi 2 vezes presidente do Congresso, ele é um cara que sabe fazer as coisas. Mas seria importante uma participação popular mais efetiva em cima disso que é importante para o país. E não um negócio eleitoreiro, como muitas vezes você consegue trazer as pessoas para a rua pensando no próximo pleito eleitoral. Porque o debate ainda está verborrágico e não está consciente com esse compromisso de longo prazo com o país. Exatamente. Acho que ainda não temos o conceito de nação no Brasil, é isso? Tá difícil, né? Eu sei que eu vi agora, até escrevi um artigo sobre o patrimonialismo na formação econômica do Brasil. E quem usa o argumento do patrimonialismo? Pessoas tão diferentes quanto o Janete, o Haddad, o Aloysio Azevedo, pessoas de posicionamentos completamente diferentes. Acho que tem uma componente desse tipo. Essa confusão que se faz entre o público e o privado, isso é uma herança ibérica, mas, meu Deus do céu, nós temos que superar isso. Vários países que passaram por essa herança já fizeram, e nós temos que fazer a nossa lição. Já faz 500 anos que Cabral passou por aqui também, né? Machado, obrigado de novo pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. Imagina, satisfação estar aqui com você. Aqui o Machado, professor de Economia, conversou conosco.